Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, hoje é terça-feira e estaremos às 20 horas, pontualmente às 20 horas, reunidos em oração, parte da igreja. Porém, como não é possível por conta da nossa quarentena, então eu quero fazer esse momento aqui de reflexão. Não vou gravar ao vivo pelo Facebook, porque vamos citar alguns nomes aqui, seria uma coisa mais nossa. Mas depois, se você quiser compartilhar com alguém, se achou que foi interessante esse tempo, pode compartilhar. Mas eu gostaria que a família presbiteriana de Vila Geni pudesse ver esse vídeo e juntos orarmos, e clamarmos a Deus pelos motivos os quais irei colocar aqui, e quando você for orar também, você acrescente os seus motivos. Antes de começar, então, quero fazer uma oração. Senhor, Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro, colocamos, ó Pai, em primeiro lugar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Consagro este tempo a Ti e suplico ao bendito Deus, ao eterno Senhor, que as nossas orações cheguem ao trono da graça e sejam elas respondidas conforme a boa, perfeita e santa vontade do Senhor. Desde já, Espírito Santo de Deus, invada cada um dos lares da nossa igreja com a Tua paz, com a Tua tranquilidade, Senhor, com o Teu bom cuidado. Invada os nossos lares com o Teu amor. E este tempo aqui seja de edificação, de conforto, Senhor, para os nossos corações. Instrua-nos, Espírito Santo de Deus, e recebe a adoração da Igreja do Senhor. Em cada canto desta cidade, em cada lar, nesta hora, receba a adoração, receba a honra e receba a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler um texto que está em Salmos 55. Eu vou fazer a leitura. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lança calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Versículo 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba? Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Versículo 9. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muro adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Versículo 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás a
cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Eu quero enfatizar aqui o versículo 1 e parte do versículo 2. Diz assim: dá ouvidos, ó Deus. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde. Lá no versículo de número 16 diz assim: eu, porém, invocarei a meu Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O versículo 22: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E lá no final do versículo 23 diz: eu, todavia, confiarei em ti. Senhor, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é maravilhosa, tua palavra é encorajadora, ela é fortalecedora, ela é motivadora, Senhor, ela nos desperta, ela nos mostra que o Senhor é o nosso amparo, que nós podemos confiar em ti. Meu Deus, esta palavra viva e eficaz fortaleça a nossa alma e o nosso coração, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança no Senhor agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero enfatizar, como eu disse, o versículo 1, parte do versículo 2, falei do versículo 16, do versículo 17, 22 e o finalzinho do versículo de número 23. Aqui, deixando um pouco o contexto de lado, embora a gente não pode deixar o contexto, mas é o rei Davi quem escreve aqui. Ele fala da sua perseguição, há medo, ele se enfurece contra aquele que o persegue, mas ao final ele demonstra a sua fé. Eu quero falar, olhando para o versículo de número 1, nós temos aqui alguém que está com medo de um perseguidor, alguém que está com medo de um perigo, e esse alguém aqui, no caso o salmista, o rei Davi, se dispõe a orar. Ele está disposto a orar, desejoso ao mesmo tempo de ser ouvido, de ser atendido e de ser respondido. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Vou orar agora. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde. E lá no versículo de número 16, pulando aqui 15 versículos, quando ele diz: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ele quer ser ouvido, quer ser atendido, respondido. E o versículo 16 mostra a confiança do salmista. Mesmo diante de acontecimentos maus, mesmo diante de acontecimentos ruins, mesmo diante da perseguição que ele estava sofrendo, ele coloca a sua fé, ele coloca a sua confiança no Senhor. E essa fé, ou a nossa confiança no Senhor, irmãos, é o que nos encoraja diante das perseguições ou diante dos perigos e das adversidades da vida. O salmista diz: eu, porém. Essa ideia de eu, porém, ele diz, é como se dissesse assim: olha, tem tudo isso aqui, porém, esse porém é como se encobrisse tudo isso. Ele diz: eu, porém, invocarei o Senhor. Eu estou confiante de que o Senhor vai ouvir a minha oração. Eu estou confiante de que o Senhor vai ouvir, vai responder a minha oração, de que o Senhor vai me salvar. Eu vou orar por livramento. Estou sofrendo perseguição, algum perigo, mas eu vou orar por livramento. E eu confio que o Senhor vai me salvar. Eu vou orar e vou orar com perseverança. Para mim, essa palavra perseverança está implícita aqui no versículo 17, quando diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Você deve se recordar aqui do nosso profeta Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, e para o judeu o dia começava depois das 6 horas, ou seja, após as 18 horas. Então, se fosse para o nosso contexto aqui, eu diria de manhã ao meio-dia e à tarde. O salmista está dizendo aqui para nós: toda manhã eu vou orar,
no momento, ao meio-dia eu vou orar e no final do dia eu vou orar. Ele está expressando aqui, dizendo para mim, para você, que ele é alguém que persevera na oração. Irmãos, perseverança na oração é o que devemos ter em todo o tempo. Esses dias são dias de perseverarmos nas nossas orações. São dias de à tarde, pela manhã e ao meio-dia fazer as nossas queixas, os nossos lamentos, levar ao Senhor as nossas orações na certeza, na confiança de que Ele ouvirá a nossa voz. Lá no versículo 22, o salmista diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse homem confiante e perseverante, embora diante de alguns medos e alguns receios, esse homem de fé pode aconselhar com toda segurança: confia os teus cuidados ao Senhor e eu tenho certeza que Ele te susterá. Confia os teus cuidados ao Senhor. Porque, como se ele dissesse, porque eu fiz isso, eu passei por essa experiência e é verdade, e Deus vai te sustentar. Jamais permitirá que o justo, e o justo é o Filho de Deus, que o justo seja abalado. Confiar os teus cuidados ao Senhor é o que as pessoas de fé fazem. É o que os santos, é o que os justos fazem. Confiam no Senhor. E lá no final do versículo 23, eu, todavia, confiarei em ti. Mais uma vez, diante de todos os acontecimentos, diante de tudo que nos cerca, o salmista está dizendo, todavia, ou seja, mesmo diante de todas estas circunstâncias e situações, mesmo diante, talvez por esses dias agora, o medo da dificuldade financeira, o medo da perda do trabalho, o receio, a tristeza por não nos reunirmos aos domingos, o receio das enfermidades, o receio de que o coronavírus adentre a porta da sua casa, o salmista diz, eu, todavia, confiarei em ti, confiarei no Senhor. O homem, a pessoa de fé, aquele que ora, ele faz isso diante de qualquer perigo, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer medo, ele diz, todavia, apesar de todas essas coisas, Senhor, eu confiarei em ti. Expressa a confiança do Senhor, ou ele expressa a confiança dele no Senhor fazendo sabe o quê? Orando. Irmãos, orar é o que precisamos fazer, além de outras coisas, nesses dias é orar, é clamar. É como o salmista diz aqui, suplicar, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende e me responde. Senhor, ouve as nossas orações. E diante de tudo que acontece, ele não desiste, ele persevera. Invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Eu vou perseverar, à tarde, de manhã e ao meio-dia eu vou fazer as minhas queixas, eu vou dobrar os joelhos, eu vou levantar as mãos aos céus e vou fazer os meus lamentos e Deus vai me ouvir. E diante disso, na minha oração, eu vou colocar diante do Senhor, eu vou confiar os meus cuidados ao Senhor, na certeza de que Ele vai sustentar e jamais vai permitir que o justo seja abalado. Em nome do Senhor, irmãos. Como igreja de Cristo Jesus, não seremos abalados. O nosso Deus é maior do que qualquer adversidade. E já que estamos aí em tempo de coronavírus, é por isso que estamos em casa, mas acima de tudo, tudo isso está nas mãos do nosso Deus. Deus continua reinando, Deus continua no controle de todas as coisas. Eu, todavia, confiarei em ti. Vou orar mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, quero declarar, Pai, que nós confiamos no Senhor e suplicar que o Senhor ouça, ó Deus, as nossas súplicas, as nossas orações. Meu Deus, que a igreja do Senhor invoque o teu nome, que a igreja do Senhor tenha a convicção de que o livramento virá, a salvação virá, o socorro virá, a provisão virá, meu Deus. Senhor, leva-nos a orar em todo o tempo, mas acima de tudo, dá-nos a graça pela tarde
pela manhã e à noite, ó Deus, entrarmos em Tua presença, clamarmos, orarmos individualmente e sim, ó Deus, em família, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado pela certeza que a Tua palavra diz que quando oramos, o Senhor nos ouve. Ajuda-nos a confiar os nossos cuidados a Ti, na certeza de que o Senhor vai nos sustentar, que jamais o Senhor vai permitir que o justo, assim como o salmista diz, nunca viu o justo mendigar o pão, é certo que o justo jamais também será abalado. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar em Ti de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, alguns motivos para você orar, para você interceder, e um destes motivos primeiro nós agradecemos e louvamos a Deus pelo nascimento da Ana, a mais nova, o mais novo filho, né? Digamos assim, o recém-chegado, a recém-chegada na família do Lucas e da Laura. Infelizmente, não podemos vê-la pessoalmente. Cremos que vai passar esse tempo aí do coronavírus e também para o próprio bem da bebê, precisará ficar um tempo sem visitas. Mas Deus vai nos dar a graça de, em tempo oportuno, vê-la, né? E poder abraçar e abraçar também essa família. Então, o primeiro motivo hoje é de gratidão a Deus pelo nascimento da Ana. Agora, o motivo de saúde, pedindo pela vida da nossa irmã Dani. Ela, até onde eu conversei com ela, era 90% de suspeita de dengue. Então, provavelmente ela está com dengue. Parece-me que a febre já se foi, mas ainda está com aquela indisposição. Então, oremos pela nossa irmã Daniela, que está com dengue. Oração também pela nossa irmã Eliana. A Eliana, desde o começo da semana, teve febre e não estava se sentindo bem. Ontem ela mandou um recado que já tinha melhorado um pouco, mas hoje eu ainda não falei com ela. Então a nossa oração é para que Deus também abençoe a vida dela. O Félix teve que retornar da cidade onde estava por conta aí da quarentena, né? E ela também um pouco preocupada com isso, talvez mexer um pouquinho com as emoções dela. Oremos também pelos idosos da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas pelos idosos das nossas famílias. Você na sua família tem pessoas idosas e alguns meio teimosos. Oremos ao Senhor por eles. Oremos também pelos profissionais da saúde da nossa cidade, da nossa nação, não é, irmãos? Uma pessoa que está na nossa igreja que pode representar é a nossa irmã Michele, que trabalha na Santa Casa. Oremos pelos profissionais de saúde. Lembremos de orar pelo pai do Roberto. O pai do Roberto chama-se Roberto. Ele estava com pneumonia, teve como se fosse um infarto, teve que ser entubado no HR e o Roberto visitou ele ontem, estava um pouco melhor, mas ainda carece das nossas orações. Quem que é, pastor? O Roberto? Não, é o pai do Roberto, que se chama Roberto também. Lembremos de orar. Oremos pela Aliette. Aliette, graças a Deus, está em casa, consegue se assentar, mas ainda um pouco fraca, mas plenamente consciente. E a Suelen está lá quase todo o tempo com ela. Oremos pela vida da Aliette. Aqueles que participam conosco nas terças-feiras, quero que os irmãos se lembrem de um casal que de vez em quando está conosco, que é o Luciano e a Jaqueline. Eles são fotógrafos, e aí encerrou as festas, né, as celebrações, e estão preocupados com os recursos. Oremos para Deus manifestar poder na vida deles. Oremos também pela vida da Elita. A Elita é uma senhora que nos visitou há 2 domingos, nos 2 últimos domingos esteve conosco e se prontificou a estar todos os domingos, mas como a igreja é fechada, não tem como estar. Mas oremos por ela, que ela cuida do esposo, o esposo se chama Claudemir. Também por conta disso, ficamos da coronavírus, né? Ficamos impedidos de fazer uma visita, mas que Deus manifeste o poder dele e quando tudo isso acabar, passar, ela possa retornar e estar conosco. Oremos também pela nossa irmã Lourdes. Está aí agora, não sei como que vai ficar a questão do INSS, ela está para receber aí aquilo que era de direito do Donizete e está esperando que isso se resolva para ela ir para o Paraná junto com a família. Oremos também pela saúde do nosso irmão Paulinho e da Sandrinha, e junto com isso,
Por estes dias, se o governo conseguir acertar isso, a mãe da Sandrinha está para vir para Presidente Prudente, para ficar na casa do Paulinho e da Sandrinha e fazer um tratamento que tem que fazer, que ela faz hemodiálise, e estão tentando agendar aqui no AME de Presidente Prudente. Então, a mãe da Sandrinha chama Edeilda e todos chamam ela de Dona D. Oremos também para que o povo de Deus não seja abalado neste tempo, mas seja fortalecido. Oremos para que o povo de Deus, e você faz parte do povo de Deus, a sua família faz parte do povo de Deus, para que não sejamos abalados, irmãos, mas tenhamos a nossa fé fortalecida. Oremos também para que em breve voltemos a nos reunir. Um domingo só. Estive domingo na igreja, eu estive lá com o presbítero Paulo e o PH, o Paulinho, ajudando lá projetando e o presbítero Paulo filmando. É meio estranho, irmãos. Mas que isso seja por pouco tempo, nessas transmissões seja breve e o quanto antes possamos voltar a nos reunirmos, não como igreja, porque nós somos a igreja, mas nos reunirmos como comunidade, aos domingos e também durante a semana. Então que não seja por longo tempo este coronavírus, que passe logo, irmãos, oremos por isso, intercedamos diante do Senhor. Um outro motivo aqui, oremos para que as finanças das nossas famílias não sejam abaladas, nem as finanças também da igreja. Por que eu digo isso? Porque isso tem a ver com a manutenção dos empregos dos nossos irmãos, a manutenção dos empregos das famílias da nossa igreja. Não querendo ser aqui bairrista, só pensando em nós, mas aqui como estamos entre irmãos, né? Oremos para que cada trabalhador da nossa igreja tem o seu emprego mantido, tem o seu sustento mantido em nome do Senhor Jesus. E possamos nesse tempo gastar o menos possível, consumir o menos possível e que Deus permita que consigamos também economizar. Embora nós cremos e oramos para que esse tempo de quarentena seja mais breve do que eles estão pensando, mas Deus também nos dá graça e sabedoria para nos resguardarmos, né? Ou fazer as devidas economias para, se porventura vier tempos mais difíceis. Então aqui oremos para que as finanças, né, das famílias não sejam abaladas e Deus continue mantendo e sustentando a nossa igreja financeiramente. Outros motivos aqui, meus queridos, oremos também pela dona Genesi e o seu Manuel, que são os pais da nossa irmã Cristiane. Eles estão bem, graças ao bom Deus, mas que Deus permita que nenhum desconforto aconteça, havendo necessidade de levá-lo ao médico ou algo assim, porque os dias não estão propícios a isso. São estes os motivos, e você pode acrescentar alguns outros motivos aí nas suas orações. E eu quero aqui ainda fazer citações aqui dos nossos irmãos e eu creio que quero fazer com que essas citações seja referência à oração por essas pessoas. Eu estou com a lista aqui dos membros e os irmãos sabem que eu liguei para praticamente todos, né? Mas eu quero citar aqui e citando quiçá você se lembre, né? Olha, o irmão fulano de tal. Então, e aqui está por ordem alfabética, mas eu vou fazer sempre referência ao membro, digamos assim, que representa a família. Então, a Michele, a Ana Clara e o Paulinho. Aqui na sequência, a Ana Júlia, então eu, a minha esposa, a Ana Júlia, minha sogra. Lembremos da Ana, a Aninha, que mora ali na esquina da igreja. O Anderson e a Rita, que também tiveram, né, que suspender as festas lá no buffet. Oremos aqui pela sequência, Ana Clara, então o presbítero Paulo, a Fabiana, a Ana Clara e também a Manuela. Lembremos aqui o Benjamin, a Sara, a Aninha, agora o Lucas, então a Laura. Oremos aqui o Luiz e a nossa irmã Berenice, que Deus cuide e sustente. A Cássia, o seu Salu, a Dona Roxa, que Deus guarde a vida deles. O Oswaldo, a Cris, o Isaac e o Caleb. Estou com saudade do Caleb pedindo o pirulito.
Oremos aqui pela Dani, né? A Dani, o Felipe, a Júlia e também o Renato, a nossa irmã Denise. A Denise, de vez em quando, ela aparece no grupo, manda um oi, mas eu não consigo falar com ela. Se alguém conseguir falar com ela, por favor, fala para ela me ligar. Oremos pela Edneuza e também o Gabriel. A Edneuza está de férias por uns 15 dias e estão férias forçadas, mas ela está em casa. Então, que Deus abençoe para que aproveite esses dias. Oremos pela irmã Eleni, que o Senhor continue cuidando e sustentando dela e do netinho recém-chegado também. A Eliane, e aqui que já fiz o pedido de oração, então a Eliane, coloque a vida do esposo dela, o Ronaldo, o Félix e a Julinha. Oremos pela Suelen e a Guilhermina. A Suelen está cuidando da mãe juntamente com o irmão, que Deus a fortaleça. Oremos pelo Roberto, pela Isa e também pela Melissa, e lembrando do pai do Roberto, que Deus dê graça a todos. Oremos também, cito novamente o Paulinho, a Sandrinha e a Luana, que Deus os guarde neste tempo. A Marcela, todos com saudades da Marcela, e também oremos pelo Daniel, em nome do Senhor Jesus, que Deus continue consolando e confortando a vida do Daniel pela perda recente da mãe. Oremos pelo Paulo Henrique, a Marjorie, Deus dê graça ao nosso irmão Paulinho, o nosso irmão Maurício, que Deus, o Maurício está trabalhando um dia sim, um dia não, mas o dia não eles falam online não, né? Modo remoto, né? Está trabalhando em casa. Que Deus abençoe o nosso irmão Maurício, sua mãe, toda a sua família. Maurício pediu oração na última terça-feira pelo Salomão, que é o seu cunhado, com problema de hérnia, mas o IANSP não estava marcando a cirurgia. Então, se você puder lembrar aí, quando você lembrar do nosso irmão Maurício, lembre do seu cunhado, o Salomão. A nossa irmã Marcinha, que Deus também abençoe e ajude. Ela está preocupada com o irmão dela, que chama Amarildo, que mora sozinho e às vezes causa alguns problemas, né, e preocupações para ela. Oremos pela nossa irmã Marcinha, em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Rafael, a nossa irmã Meire, o Miguel e a Raquelzinha, né? Coloquemos a vida desta família também na presença do Senhor. Oremos pelo irmão Oswaldo, né? O Oswaldo Batista, o Oswaldo Dadi, que Deus também o sustente e o abençoe de modo poderoso. E aqui também, por fim, aqui já foram citados, a Yanara. Lembremos de orar pela Yanara, o Sandro, o Miguel e a Rafaela. Lembremos de orar pela Vera, né, que também está sempre conosco. Lembremos de orar pelo Aguinaldo, pelo Leandro e por aqueles que têm, irmãos, que nos visitavam, né, e que quando tudo isso acabar, retornemos à normalidade. Amém, meus queridos? Eu vou fazer mais uma oração e assim estarei encerrando este tempo aqui. Senhor, mais uma vez obrigado pela chegada da Ana. Bendito seja o teu nome. Toda a imunidade do Senhor, toda a proteção e todo o livramento do mal sobre esta pequenina, em nome de Jesus. Abençoe a Laura, nesse tempo agora sim de resguardo, seja com ela, Senhor, e que a saúde dela seja, o corpo físico dela seja restabelecido por completo. Suplicamos pela vida da Dani, pela vida da Eliane, pela vida do seu Roberto, pela vida da Liette, Senhor. Rogamos, ó Pai, para que a boa saúde retorne a eles, o Senhor os restaure, os restabeleça por completo, em nome do Senhor Jesus. Pedimos pelos senhores e senhoras da nossa igreja, pessoas de maior idade, dê a elas a devida proteção dos céus e desta cidade, das igrejas nossa, abençoe as pessoas idosas, dando a todas elas a devida paciência em nome do Senhor Jesus. Clamamos pelo Luciano e a Jaqueline, esses profissionais que dependem, ó Deus, da realização de eventos, porém agora todos suspensos. Pai, de onde virá os recursos para essa família deste casal? Eu creio que o Senhor, que é o Deus de recursos ilimitados, não só para eles, mas para cada família da nossa igreja, o Senhor pode colocar o pão sobre a mesa todos os dias. Faça isso, Senhor, por misericórdia e graça. Dê, ó Deus, alternativas
em nome de Jesus. Eu clamo pela Elita e pelo seu esposo Claudemir, que esta mulher, ó Deus, possa ser edificada em sua casa, lendo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem, e este homem, ó Pai, receba cura e se levante daquele leito para que ele possa ver a glória do teu nome. Clamamos pela vida da Lourdes, para que tudo dê certo no recebimento, Senhor, dessa pensão referente àquilo que é direito do Donizete, e que em breve também, ó Deus, ela possa estar no Paraná junto com a família. Pedimos pela saúde do nosso irmão Paulinho, da nossa irmã Sandrinha. Tenha misericórdia, ó Deus, estava agendado uma consulta a respeito do problema de vesícula da Sandrinha. Não sabemos o que o governo vai fazer agora por conta do coronavírus, se vai adiar as consultas. Cuida da saúde da Sandrinha e prepara ela e toda a sua casa para a chegada da dona D, Senhor. Se for da tua vontade, que ela venha para cá também o quanto antes e possa ser tratada aqui, ó Deus, nessa cidade, e sinta-se muito bem aqui também na casa da Sandrinha, e que possa também, Senhor, para a glória do teu nome, estar entre nós, louvando e cultuando ao teu nome. Eu oro também para que o povo do Senhor, os santos, os fiéis, os eleitos, a igreja gloriosa, não seja, Senhor, abalada, mas fortalecida nestes tempos, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia da igreja do Senhor, e a nossa comunidade, como parte do corpo de Cristo, faz parte desta igreja gloriosa. Não permita abalos, mas permita fortalecimento, firmeza, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, para que em breve, como Igreja Presbiteriana de Vila Geni, como as demais denominações, em breve voltemos a nos reunir com um só povo. Ó Deus, a um ajuntamento solene, a praticarmos novamente a comunhão, e voltemos, ó Deus, mais amorosos, voltemos mais, ó Deus, perseverantes, voltemos, Senhor, mais crentes, ó Pai, mais desejosos em estar uns com os outros, em nome de Jesus. Se o governo tem dito que este tempo será 2, 3 meses, quem determina isto é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus eu suplico isso ao Senhor. Peço a Deus e oro e rogo e suplico para que as finanças das famílias da Igreja Presbiteriana de Vila Geni não sejam comprometidas por misericórdia, nem mesmo as finanças da igreja sejam comprometidas, abaladas. Senhor, o Senhor tem o poder, mesmo em tempo de crise, aumentar os recursos dos teus filhos e dar a nós toda a devida sabedoria para administrar esses recursos. Sustenta os empregos de cada membro, ó Pai, que nós citamos aqui, de cada família. Mantenha, Senhor, os empregos e o sustento financeiro, os salários de cada família da nossa igreja, por misericórdia e por graça. Não deixe faltar coisa alguma. Pai, não deixe faltar, acima de tudo, também em nós a perseverança, a confiança inabalável no Senhor. Não deixe faltar, ó Deus, a esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe, ó Pai, que abandonemos a oração, não permita que abandonemos a leitura das Escrituras. Permita, sim, ó Pai, que nos tornemos mais sábios neste tempo, não insensatos. Que nos tornemos, ó Deus, mais cheios do Espírito Santo de Deus. Que nos tornemos, ó Pai, pessoas mais próximas do Senhor. E que possamos também nos comunicar uns com os outros e lembrar uns dos outros e orar uns pelos outros com alegria e na força do Teu bom Espírito. Pai, eu oro agradecido por podermos fazer este tempo e este momento de oração, na certeza de que as nossas orações, sim, como disse aqui o salmista, na certeza de que o Senhor é aquele que dá ouvidos à nossa oração, que o Senhor não se esconde das nossas súplicas, na certeza de que o Senhor vai atender e vai responder. E nós, ó Pai, mesmo diante de toda essa adversidade, invocamos ao Senhor na certeza de que o Senhor nos dará salvação, livramento. Louvado seja o Teu nome. Dá-nos a graça de orarmos pela manhã, à tarde, à noite, em tempo e fora de tempo, em todo o tempo, possamos apresentar as nossas queixas, sim, os nossos lamentos e aqui as nossas súplicas diante do Deus vivo e diante do Deus verdadeiro. Como filho do Senhor, eu e cada ovelha do Senhor, do rebanho da Igreja Presbiteriana de Vila Geni, cada um de nós,
Confiemos os nossos cuidados ao Senhor, na certeza de que o Senhor vai nos sustentar. E tenhamos a plena convicção de que o justo, o Senhor não permitirá que seja abalado. Meu Deus, encerro esta oração, ó Pai, como encerra o Salmo de número 55. Nós, não apenas eu, mas nós, todavia, confiaremos em Ti. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus continue invadindo a casa de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, amém.